E aí, pessoal da Educação Científica e CIA, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, vídeo novo. E hoje a gente vai falar ou vai tentar entender por que o Brasil odeia a ciência. Isso que a gente vai tentar entender hoje. Fica com a gente aí, roda a vinheta. Você já imaginou todo esse problema da febre amarela se não existe a vacina? Ou você já imaginou a sua vida, você que usa óculos como eu, se os óculos não existissem? Dois exemplos muito simples de algumas coisas que vieram para ajudar a nossa vida e foram construídas pela ciência. A ciência é o grande elemento de desenvolvimento. É a forma mais inteligente de a gente se relacionar, talvez, com o dia a dia e com o desenvolvimento da nossa sociedade. E por que o Brasil não gosta de ciência? Por que se corta investimento de ciência no Brasil e indo na contramão daquilo que está sendo feito nos grandes países, nos maiores países do mundo, os países desenvolvidos, que o investimento de ciência vai só subindo? A gente vai entender um pouco hoje como que o Brasil está pensando a ciência. Que futura ciência vai ter no Brasil. Vai tentar olhar um pouquinho quais os impactos, os cortes feitos pelo governo brasileiro em 2017, no ano passado, e o corte agora de 2018. A ciência está morrendo no Brasil, pessoal. A gente precisa fazer alguma coisa. Fica aí, eu vou colocar alguns dados na tela para você entender. Por favor, comentar esses dados, assiste o vídeo até o final, não esqueça de deixar seu like, se inscreve no canal, divulga esse vídeo pela causa da ciência. A ciência não pode morrer do Brasil. Fica com a gente aí, eu volto para concluir esse vídeo já já. Então estamos falando aqui de investimento em ciência no Brasil e no mundo, né? Então faremos aqui algumas comparações, olhando os valores, o que o Brasil investe em ciência em comparação com grandes países, né? Então, olha só, a primeira pergunta que a gente tem que se fazer é: o Brasil se preocupa com ciência, né? Bom, quando você se preocupa com alguma coisa, você investe nessa coisa, né? Então, para a gente poder responder essa pergunta lá no final, olha se realmente o Brasil está investindo, está colocando forças, né? Tá se movendo, pensando neste aspecto, que é o aspecto científico, é um aspecto da nossa visão extremamente importante, né? Então, vamos começar em 2013, onde nós conseguimos alguns dados, digamos, que a gente pode sustentar, dados um pouco mais confiáveis, né? Em 2013, pensando em investimento absoluto, o que é investimento absoluto? O quanto se investe em ciência, quanto de dinheiro se coloca em ciência, né? Então, pensando neste investimento, dá uma olhada aqui, Os Estados Unidos, lá em 2013, era o país que mais investia em ciência, com 450 bilhões de dólares de investimento. Você percebe que em segundo lugar vem a China, né? E aqui não tem valor, né? De investimento. A gente não conseguiu encontrar uma fonte confiável deste valor de investimento que a China faz. Claro que está entre este valor aqui de 163 e os 450 bilhões de dólares americanos, né? Na fonte que nós pegamos esses dados, tem uma observação lá que é a seguinte: situação semelhante acontece com a China, que só perde para os Estados Unidos em investimento total, né? É uma referência da revista Exame, né? Está aqui inclusive a referência ao ranking de 2013, publicado em 2014, em relação aos países que mais investem em ciência. Então você tem os Estados Unidos em primeiro, China em segundo, a gente só não tem o valor, Japão em terceiro com 163 bilhões, Alemanha em quarto com 92 bilhões, Coreia do Sul em quinto com 61 bilhões. Aliás, a Coreia do Sul é um caso muito particular, né? 30, 40 anos atrás, eles viviam em situação de miséria, estavam atrás do Brasil, né? Em relação a índice de desenvolvimento humano, em relação a investimento em ciência, em relação à vida de maneira geral. E hoje a posição que ela está, a posição que o Brasil se encontra. Ainda em investimento absoluto, você pode pensar, mas o Brasil está em décimo, né? 31 bilhões de dólares de investimento, não parece pouco, perto dos Estados Unidos, você mais de 10 vezes o valor, né? Os Estados Unidos investem em ciência
em relação ao Brasil. Mas se você pensar em 10º lugar, país latino-americano não estaria ruim, né? No entanto, na nossa visão, talvez esse não seja o investimento, não seja o aspecto, seja o olhar que a gente possa ter sobre o investimento em ciência que seja mais importante. Porque dá uma olhada, ó, ainda em 2013, pensando agora em investimento relativo é diferente de investimento absoluto, né? Investimento relativo é o quanto daquilo que eu tenho eu coloco na ciência. Então, se você é uma pessoa que acha importante, por exemplo, ler, tudo aquilo que você ganha, você vai reservar um valor aí para leitura, para assinar uma revista, para comprar um livro, enfim. Você pode investir menos do que outra pessoa. No entanto, a porcentagem daquilo que você investe talvez mostre mais o quanto você acha aquilo importante ou não, né? Não pensando apenas em valores absolutos. Então, na mesma reportagem, ok? Ó, o país que mais investe relativamente é Israel. 4,2% de investimento, né? Finlândia com 3,6%. Olha a Coreia, 3,6%. Coreia do Sul, Japão, Suécia, os Estados Unidos só aparece em 9º lugar, ainda que ele invista mais em valores absolutos. E o Brasil está em 36º lugar. 1,3% de tudo que é produzido no Brasil vai para a ciência, né? Isso por si só, em comparação a Israel, já é pouco, né? É um valor que talvez já demonstrava a nossa não preocupação ou a nossa pequena preocupação em relação à ciência e tecnologia. Está aí a fonte, né, a mesma fonte, a revista Exame, o ranking de 2013. Então a gente foi buscar alguns outros dados que mostravam comparativamente outros anos, né, de investimento. E nós encontramos esse aqui, ó, este gráfico, né, que mostra aqui o que foi proposto e o que foi gasto pelo Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicação, né? Então aqui você já tem o Ministério da Ciência junto com o Ministério das Comunicações. Foi uma junção que foi feita alguns anos atrás, já há pouco tempo que fizeram isso, né? Já na minha opinião demonstra que a ciência é secundária, porque já divide o ministério com já faz parte de um outro ministério, né? Não tem um ministério específico, né? E a gente olhar aqui, ó, de 2010, 2013 a gente tem uma proposta, né, um orçamento para o Ministério, okay? Para o Ministério que é o maior aqui, né, de todos eles. A gente percebe que de 2003 para cá vem caindo o orçamento e o gasto, né, aquilo que realmente é utilizado. Lembrando que isso aqui é o orçamento do Ministério, então você vê o valor aqui, ó, na casa beirando os 8 bi, né, mas para o Ministério. Uma parte só disso aqui vai para a ciência, né? A referência disso daqui é a referência à revista Nature, né? Uma matéria que foi um artigo que foi colocado na revista Nature em 2017, né? Que criticava justamente o corte em investimento promovido pelo governo atual em 2017. Dá para ver aqui, né? Olha, o gasto em 2017 realmente já foi menor, né? Do Ministério. E a coisa vai piorando, né? Teve um gasto, se você olhar aqui, ó, deste 2016 para 2017, você já tem um corte, né? Então, se a gente olhar, ó, outros gráficos, a gente também percebe isso de outras fontes, né? Esse gráfico também mostra um pouco isso, o orçamento do Ministério. Então, você vê aqui um pico em 2010, isso vai caindo, e aqui você vê claramente, de 16 para 17, o orçamento caiu pela metade quase, né? Isso aqui é dessa fonte aqui, né, ó, do jornal Nexo, né, falando que a reportagem é como cientistas reagem ao menor orçamento federal para a área da ciência em 12 anos, né? Então em 2017 nós tivemos esse corte que dá quase a metade. Para ser efetivo, em 2017 o corte foi de 44%, né? Então, o que você tinha em 2016, 44% menos. Você vai ter em 2017, né? Isso no orçamento do Ministério. O que vai para a ciência é menor, porque o orçamento do Ministério se divide para a ciência, para as comunicações, inovações, etc., né? Então, 44% menor
para o Ministério, né? Para 2018, o governo pensou já em 25% de corte em cima daquilo que já tinha cortado. Praticamente daqui a pouco não vai se investir nada, né? Porque você vai cada vez fazendo uma porcentagem daquilo. Então, em relação a 2016, vai cair para 1/4 quase, né, do valor, né, do orçamento do Ministério. Então, para a ciência vai menos ainda. Então, as pessoas da ciência começaram já a gritar, né? O que o Brasil está pensando para o futuro? O que o Brasil pensa em investir em ciência? Eu comecei a me questionar muito porque tem muitos alunos que falam em fazer faculdades de ciências básicas, de física, de química, de biologia, alguns aplicadas como engenharia, e eu fico pensando, bom, de pesquisa mesmo, qual vai ser o futuro dessa juventude, né? Num país que parece que odeia ciência, né? Parece que esse país odeia ciência, né? Com esses cortes cada vez maiores no investimento do Ministério, né? Bom, quais as consequências, né? Uma consequência é essa, né? Projeto que tiver em andamento, meu amigo, vai parar. Projeto em andamento vai parar. Outra consequência, se os que estão em andamento vão parar, novas ideias, né, meu? Nem pensar, né? Então, para novos projetos, você também não vai ter investimento em ciência. Então, nem o que está acontecendo vai acabar parando por falta de dinheiro e novas ideias que virão serão cortadas, né? Por conta da falta de dinheiro, da falta de investimento nesse aspecto cultural tão importante da humanidade, que é o conhecimento científico, né? Outras consequências, as bolsas, né? Você vai ter uma redução de bolsas, né? De que bolsa eu estou falando? Bolsas de pesquisa, mestrado, doutorado, onde começa a acontecer a pesquisa muitas vezes básica, avançada. A gente vai fazer um vídeo sobre isso mais adiante, mas o corte das bolsas. Então a gente sabe a importância de você se dedicar, né, a pesquisa, tendo suporte financeiro, né? Qualquer pessoa que vai trabalhar com ciência precisa de dinheiro para sobreviver, pelo menos, né? As bolsas já eram baixíssimas, a oferta vai ser cada vez menor com esses cortes, que são cortes significativos na área de ciência, né? Bom, ou seja, né, os melhores cérebros vão para onde? Vão embora do país. Já aconteceu lá com a Suzana Herculano, ela já saiu do Brasil, foi para os Estados Unidos. Outras promessas, outros jovens professores vão embora, aqueles que vieram fazer pesquisa no Brasil, nas áreas que o Brasil tem destaque, também vão acabar fugindo pela falta de dinheiro, né? Então você vai ter a chamada fuga de cérebros do país. Tem muita gente indo embora pela falta de dinheiro, pela falta de investimento em ciência, né? E veio de pior, né? Se a gente pegar assim um range, né? Se a gente olhar um pouquinho de maneira geral, pesquisas, para falar de algumas coisas atuais, da Zika a dengue ou da Zika até o câncer, você vai ter um corte, uma parada nesses projetos, né? E aí você coloca aqui neste meio, né, qualquer outro projeto da área de humanas, da área de biológicas, da área de física, enfim, vai ter dinheiro para continuar e nem para pensar em novos projetos. Então você vai comprometer pesquisas que o Brasil está fazendo, né? E eu estou citando a Zika porque é uma vacina ainda não existe, apesar da febre amarela estar em evidência, existe já uma vacina para a febre amarela, né? Que foi desenvolvida na África. O Brasil também tem uma história em relação a essa vacina. Mas pesquisas desse tipo vão ficar comprometidas, né? Vão acabar sendo deixadas de lado em função da falta de dinheiro em ciência. Bom, vou falar de algumas reações, né? Tivemos algumas reações diante do corte que o governo promoveu. Então é uma reação aqui no Brasil. Dá uma olhada nessa frase. Agora a gente está brigando para manter os tubos de soro, a alimentação e os remédios essenciais à sobrevivência do paciente. Não é uma metáfora feita aqui pelo Ideu de Castro Moreira, presidente da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, né? Em que ele compara a ciência com um paciente e que está na UTI, está morrendo. A ciência está morrendo nesse país, né? Outras reações, outro comentário aqui. Os cortes na ciência mostram uma falta total de percepção do que é importante e o que não é para o desenvolvimento de uma sociedade. Se aprova verba para as eleições, né? Para você fazer propaganda de eleição, e se corta dinheiro da ciência, né?
a gente vive uma grande mentira nesse país, né, em relação a isso. Mas focando no tema, essa frase é do João Fernandes Gomes, é o vice-presidente da Academia Brasileira de Ciência, né? Outras reações aqui, o Brasil já tinha antes dos cortes um orçamento próximo a 1%, vimos nesse vídeo, né? Muito inferior aos países do primeiro mundo para a pesquisa científica e tecnológica. Israel, Coreia do Sul tem mais de 4%. A União Europeia pretende chegar a 3% do PIB no ano de 2020. Veja, os países estão investindo cada vez mais em ciência e o Brasil está cortando investimento. Será que a gente está indo no caminho certo, né? Bom, esse comentário é da Maiana Zaz, bióloga lá do Instituto de Biociência da USP, trabalha lá com projetos genéticos, tem uma pesquisa muito grande nessa área, né? E é uma das pessoas que lideram as reações de muitos cientistas, né? De muitos cientistas em relação aos cortes da ciência. Outro comentário está aqui, perda em capacidade de apresentar soluções para o problema das pessoas do país e do mundo. Olha só, a influência sobre a vida das pessoas da ciência é inegável. Você pode não gostar de ciência, pode não gostar de física, você pode não gostar de química, biologia, enfim, mas a influência sobre a vida das pessoas é inegável, né? Então, cada vez mais vamos fazer menos para a saúde, para a alimentação, para a habitação, para o transporte, cada vez vamos fazer menos, né? Porque a gente vai ter dinheiro para investir, né? Na pesquisa básica, informar bons profissionais, né? Para atuarem na área de pesquisa avançada. Essa frase é a frase da Helena Nader, né? Ela foi presidente da Sociedade Brasileira de Progresso da Ciência, é ex-presidente. Algumas reações fora do Brasil, já citei aqui, né? A Nature, que é uma revista muito prestigiada, acabou trazendo um artigo só falando e criticando o corte feito pelo governo brasileiro para 2017 de 44%, né, da ciência. Então teve uma repercussão muito grande fora do país esse corte promovido pelo governo, né? Ainda pensando nas reações fora do país, né? Um grupo de 23 ganhadores de Nobel que já vieram ao Brasil, que já trabalharam com brasileiros, que já desenvolveram pesquisa aqui no Brasil, fizeram uma carta criticando o governo, né? Criticando o governo Temer, né? O governo atual, em relação ao corte e pedindo para que voltasse atrás em relação a isso. Eu vou deixar na descrição desse canal aqui, desse vídeo, né, os links de todas essas reportagens que eu estou colocando aqui, para que vocês vejam quais são esses ganhadores, quais são esses cientistas que estão criticando, que fizeram essa carta, se manifestando contrários ao corte de ciência no país, né? Bom, portanto, né, das contas, o que a gente pode pensar depois de tudo isso? Tá aí, ó, o cientista brasileiro é essa figura aqui, ó. Ele é o quê? Um malabarista, né? Ele é um malabarista, né? Alguém que tem que se virar com quase nada, né? E tá aí, né? Essa aqui é a nossa ciência. A ciência do Brasil está na UTI, meus caros. A gente precisa fazer alguma coisa, a gente precisa favorecer, ajudar as iniciativas, fazer os abaixo-assinados que tiverem que ser feitos, assinar, para que a gente possa tentar reverter um pouco essa situação e que a ciência é só um aspecto, né, mas todos os aspectos ligados à área de ciência e educação, para que os governos olhem para isso, para que os governos invistam nisso, e isso, sem dúvida nenhuma, vai significar um crescimento, né? Então é isso, ó, dando sequência, a gente vai continuar falando disso aqui e vai finalizar um pouco essa discussão, ok? Você viu que absurdo? Para onde nós vamos nesse país? Até quando a gente vai ter todos os nossos impostos e o dinheiro que a gente paga sendo canalizado para outras coisas e deixando educação, ciência, saúde, segurança de lado, né? Hoje a bandeira que eu levanto aqui é a bandeira da ciência, mas tem muitas áreas importantes que o investimento está cada vez menor. O que eu falo para um aluno meu que pensa em fazer ciência? O que eu digo para ele? Investe no Brasil? O Brasil está cortando investimento em ciência. Divulga esse vídeo. A gente vai falar mais disso aqui no canal. Vamos ter outros momentos para conversar sobre isso. Para notar, por exemplo, que ciência básica no mundo inteiro tem investimento público. Tem investimento público. A gente vai discutir isso. Deixa seus comentários aí embaixo. Deixa a sua impressão. Deixa a sua sugestão. E a gente vai voltar a falar disso.
fica com a gente aí até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau.